Oi, gente, tudo bem por aí? Vamos lá, vamos ler Josué, capítulo 7. Vou colocar uma luzinha aqui porque eu tô contra a luz. Ela vai ficar me atrapalhando aqui, será? Acho que vai. Deixa eu levantar um pouquinho para não ficar refletindo no óculos. Tô com preguiça de virar a mesa. Vou ficar aqui mesmo. Vamos lá, capítulo 7 de Josué. Ontem nós lemos o capítulo mais importante, né? Que é o capítulo da... Deixa eu voltar aqui. Da queda, né? Do muro de Jericó, que é um capítulo que todo mundo, quer dizer, a grande maioria dos cristãos conhece. E hoje nós vamos ler sobre o pecado de Acã. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Ontem eu até comentei, será que todo mundo que estava ali no meio estava acreditando que Deus ia derrubar esse negócio só com um grito? Daí Deus falou para ninguém pegar nada, só as coisas valiosas que iam para o tesouro de Deus, mas não era para pegar nada, que era tudo aquilo que estava consagrado ao Senhor. Mas, né, sempre tem um Acã na vida, né? E esse aqui, ó, o que ele fez? Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens à cidade de Jericó até Ai. Ai é o nome de uma cidade, né? Cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Ele já tinha conquistado Jericó e agora ele vai conquistar Ai. E eles foram e examinaram. Examinaram bem a cidade. Da mesma forma que ele, quando ele entrou em Canaã lá, ele mandou lá olhar Jericó e tal, ele mandou olhar Ai também. Então, voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem aí, porque existem poucas pessoas lá. Existe pouca gente lá, né? Não precisa de levar o exército todo para lá. Assim foram mais ou menos 3 mil homens. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. Mataram 36 israelitas. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Aí fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram e foram matando desde o portão da cidade até as pedreiras, matando na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Então eles, mesmo sendo pouquinhos, eles atacaram o povo de Israel e mataram o povo de Israel. Tinha mais ou menos 3 mil homens e eles eram bravos, esse povo de Ai. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança do Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde, chorando, lamentando, desesperado por ter perdido a batalha, né? Eles estavam provavelmente exaltados, afinal de contas, eles gritaram e os muros de Jericó caíram. Eles estavam muito, muito bonitinho nas fotos. Isso nos lembra da soberba, né? A soberba nos leva à derrota. Se você está achando que você está muito poderoso, cuidado, porque a soberba antecede a queda. Foi o que aconteceu com eles aqui. Eles estavam tão soberbos, estão se achando, a gente venceu Jericó, o que é aí, né? Cidadezinha pequena, manda só uns 3 mil para matar eles lá e pegar tudo. E aí que não deu certo. Isso também nos mostra que nós devemos renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida, a nossa fé em Deus todos os dias. Independente se um dia foi bom ou foi mal, nós temos que renovar todos os dias. A fé, ela tem que ser viva todo o tempo e não só viver de passado, viver das coisas que já aconteceram. Eu era isso, eu era aquilo. Não, nós temos que viver o hoje, o agora. O que já passou, passou. Não vai voltar mais. E Josué disse... em sinal de tristeza, ele se jogou no chão e ficaram ali até de tarde, né? E fizeram com ele também, e fizeram como ele. Também jogaram a terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. Josué disse:
Ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que eu posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e eles nos matarão a todos. E nesse caso, o que fará em favor do teu grande nome? Realmente, né? Vai espalhar a fofoca de que 3.000 homens correram de meia dúzia de aienses, não sei se é esse o nome, do Zai. O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se. Por que é que você está desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Estão em pecado, né? Estão sujos. Desobedeceram, estão em desobediência. Deus falou para não pegar nada de lá. Mas, fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso. Israelitas, vocês estão guardando alguma coisa que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar o inimigo. Amanhã vocês se apresentarão tribo por tribo e haverá um sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de família por grupo de famílias. Aí o grupo de família que eu indicar virá à frente, família por família, e finalmente a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. E então aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado, ele, a sua família e tudo que ele possui. Nossa, eles vão ser mortos queimados, meu Deus, que tristeza, misericórdia. O que esse homem fez foi horrível, foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo, isso é Deus falando. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo. E o sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentassem os grupos de família da tribo de Judá, e o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zabdi foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabdi, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zera da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me, o que você fez? Não procure esconder nada. E Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que eu fiz. Entre as coisas que pegamos, eu vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Eu fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei elas para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca. A prata está por baixo. Então Josué mandou alguns homens fossem depressa até a barraca. E eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e todos os israelitas e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã. Todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a sua barraca e tudo que ele tinha e levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: por que é que você fez uma desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. E em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas.
Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ele tinha. Puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. E por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Ai, uma história triste, pesada, complicada, assim. A gente fica pensando, né, que, não sei, podia ter um jeito para Acã, né? O jeito que ele falou ali, eu queria tanto aquelas coisas para mim. É o que um ladrão faz, né? Na verdade, ele era um ladrão no meio do povo de Israel e Deus não aceita, né? As pessoas que roubam. Na verdade, aqui não é nem a questão do roubo, é a questão da desobediência. Deus falou para não fazer e ele fez, né? E por causa do pecado de um homem, né, todo mundo foi sacrificado, toda a família dele foi sacrificada. Né? Um pecadinho secreto que trouxe uma derrota pública. 3.000 homens numa cidadezinha pequenininha. Era mais de um soldado para cada pessoa que morava na cidade, e mesmo assim eles foram derrotados e morreram muito deles por causa do pecado de Acã. Então é exatamente isso, né? Quando um pecado secreto que você guarda dentro de você causa uma derrota pública para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa e para tantas coisas a gente vê por aí, né? Lá em Vitória, um tempo atrás, um cara foi assassinado, dono de uma empresa, e foram descobrir, foi um dos sócios, acho que o diretor financeiro dele estava roubando, um pecadinho escondidinho que fez uma confusão danada e acabou que o dono da empresa foi assassinado. Isso é uma coisa só, né? Essa história de Acã aqui é muito triste. Ele confessou, porque também a sorte foi caindo sobre ele. Deus foi revelando, né? Que é assim que Deus faz, Deus revela. Deus revela e muitas vezes a gente não vê porque a gente está viajando, a gente está lá em outro planeta. Quando a gente se concentra, ora, Senhor, me mostra, fala comigo. Deus fala de uma forma tão sutil, é tão fininho, que às vezes a gente nem sabe que é Deus que está falando. Então, a partir de agora, a gente ora assim, Senhor, dá-me sabedoria para ouvir a Tua voz, para entender que é o Senhor que está falando comigo. O Senhor fala de um jeito tão meigo, tão molinho, e eu na correria do dia a dia às vezes não ouço. Então me dá sabedoria para perceber, para ouvir, para entender que é o Senhor que está falando comigo. Aqui Deus foi revelando, chegou nele, ele confessou e exterminou o povo. E Josué fez uma oração tão sincera: por que o Senhor fez isso com a gente? Por que o Senhor me tirou de lá e me trouxe para cá? Por que a gente podia ter ficado lá do outro lado do Jordão? O Senhor fez isso e agora esse povo está morrendo. Ele se sentindo responsável e até um pouco culpado por tudo isso. E Deus revela esse pecado. Um pecado, né, de uma pessoa no meio que trouxe desgraça para todo mundo, né? É um pecado secreto mesmo, um pecado secreto que causa uma devastação, uma derrota pública para todo mundo. Então que você hoje se arrependa desse pecadinho secreto que você está guardando aí. Ainda é tempo de você se arrepender e não proclamar uma derrota pública, né? Porque tragédias acontecem e você vai ver, no fundo, é desobediência. Que você hoje seja obediente, seja uma pessoa melhor. Peça perdão por esse pecado oculto que está dentro de você, que você acha que só você está ouvindo, porque qualquer momento ele vai vir à tona e vai destruir a sua família. Peça nisso hoje. Um beijão e até amanhã.